Galera, boa noite a todos, acompanhando mais uma aula aí do PREC, né, o precursor. Então, pergunto aí se todos estão me escutando bem, se todos estão me ouvindo bem. Bom, vamos começar a nossa aula aí, beleza? Com enfoque no Excel, a gente vai estar junto aí durante 10 aulas, beleza, pessoal? E durante essas 10 aulas, o que a gente vai aprender, né? A gente vai dominar aí no Excel. Bom, eu vou começar aqui então, compartilhando para vocês a minha tela, vocês vêm acompanhando aí. Então, é isso. Vamos lá, pessoal, primeira aulinha de Excel aí. Então, o que a gente vai ver hoje? Então, vou começar me apresentando, beleza? Vou apresentar para vocês quem sou eu, de onde eu vim, o que faço, beleza? Vou também apresentar um pouquinho do curso, o que a gente vai abordar, o que a gente vai aprender, quais ferramentas a gente vai poder usar dentro do Excel, beleza? O que é bom para a gente, o que é interessante, tá? Finalidades e objetivos. Então, poxa, por que eu preciso do Excel? Qual que é a finalidade do Excel? O que ele me traz de coisa boa? O que ele pode me agregar no meu dia a dia? Ou então até mesmo para o Milico que está me assistindo aí, o que ele vai agregar no meu dia a dia dentro do quartel? Que mais além disso? Então, a gente vai também entender a sua importância. Por que o Excel hoje ele é uma ferramenta tão importante, tanto no mercado de trabalho, quanto também na área ali do Milico, né, no batalhão, beleza? Na companhia, o que vai ajudar aí, fechou? E os meios de utilização, tá? Em instalação. Então, poxa, não tenho Excel, não tenho notebook, não tenho computador, como é que eu posso fazer? Dá para utilizar mesmo assim? Dá. Eu vou mostrar tudo nessa aula de hoje, beleza, pessoal? Então, prepara aí o lápis e o papel para anotar tudo, deixar tudo safo aí, beleza? E acompanhar nessa aula, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, começando aqui, me apresentando, quem sou eu, né? De onde eu vim, o que faço? Bom, minha carreira aí no mundo da informática, ela começou bem cedo, beleza, pessoal? Fiz meu curso ali de gestão empresarial e informática aos 16 anos e aos 17 eu já dava aula, eu era trainee pedagógico. Então, o que um trainee pedagógico ele fazia? Como trainee, o próprio nome já diz, né? A gente treinava todos os conteúdos que eram passados em sala de aula, a gente treinava, a gente absorvia o conteúdo e repassava esse conteúdo para os próximos que estavam ali para aprender também, tá? Então, o treino pedagógico, ele corrigia provas, ele preparava atividades, preparava dinâmicas, tá? Tudo isso a gente fazia. Posteriormente, passei aí 8 meses como trainee pedagógico, auxiliando os professores, auxiliando meus instrutores que estavam ali comigo. Me tornei, consegui me efetivar aí como instrutor de informática e gestão empresarial. E foi aí que tudo começou, né? Foi aí que a minha carreira dentro da informática ela começou, foi aí que meu conhecimento ele se abrangeu muito mais, tá? Então, como instrutor de informática, o que eu fazia? Como instrutor de gestão empresarial, o que eu fazia? Bom, pessoal, o conteúdo ele era dividido em 5 partes, na parte de informática e na parte de gestão empresarial. E para que isso acontecesse, a gente precisava fazer um elo, tá? Que tipo de elo que era esse? Vou dar um exemplo aqui então. O Word é uma ferramenta aí que a gente redige muito texto, né? A gente confecciona muito documento por escrito. Então, a gente sempre linkava o Word com o secretariado, que era uma parte que usava muito o programa Word. Para quem não sabe, o Word confecciona documentos, a parte mais escrita ali, beleza? Então, o que eu abordava no secretariado? O que eu abordava com o Word? Bom, então para fazer um ofício, até mesmo para fazer, aprender as normas ABNT, né? Então as normas brasileiras aí, de normas brasileiras técnicas, beleza? Que a gente precisa para fazer um documento oficial, tá ok? Então a gente aprendia isso daí no Word, beleza? Eu ensinava sobre como usar as ferramentas que o Word ele proporcionava, beleza? Além disso, o Word é uma ferramenta extremamente versátil, então não só documento, mas a gente conseguia fazer banner informativo, tá? A gente conseguia ali aplicar alguns designs para ofícios e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então a gente sempre fazia essa linkagem aí da informática com a gestão empresarial.
E por que era importante essa linkagem? Para a gente entender a finalidade, beleza? Então, poxa, eu estou trabalhando com Word aqui hoje, um exemplo, né? O que o Word vai me agregar, sendo que eu sei usar a ferramenta, mas eu não sei o para que usar a ferramenta. Então, isso que é importante, eu vou mostrar para vocês durante o curso aqui a importância do Excel, o que a gente vai usar no Excel, principalmente para você, Milico, que está me assistindo, beleza? Então, além disso, o que eu ensinava? Excel, rapaziada, beleza? Lá na escola onde eu dava aula, saí, né? Hoje eu sou milico, cabo do exército. O que eu ensinava? Na parte de Excel, a gente ensinava muito a parte contábil, beleza? Então, poxa, controle de fluxo, controle de caixa, controle de estoque, beleza? E isso daí também a gente vai aprender um pouquinho aqui para o mundo do milico, beleza? Então, para quem trabalha aí na parte de subtenência, para quem trabalha até mesmo no S3, beleza? Tudo isso vai ser importante para o nosso aprendizado durante o curso de Excel. E o Excel, ele tinha muito essa parte financeira. E por quê? Porque o Excel ele é uma ferramenta que disponibiliza funções e fórmulas, facilitando o nosso trabalho. Então, ao invés de eu só jogar informação, eu jogo essa informação e consigo utilizar aí algumas técnicas, que são as fórmulas e funções, para poder otimizar o meu trabalho, beleza? Então, poxa, ao invés de eu coloco uma informação aqui, um exemplo, né? Eu coloco uma informação aqui de tantos produtos que eu tinha e outra aqui de tantos produtos que eu vendi. Eu tenho que ficar fazendo conta no manual para depois ter o resultado? Não. Então, o Excel ele não é só utilizado para a gente jogar os dados lá. Ele também é utilizado para a gente otimizar o nosso tempo, beleza? Além disso, o que eu ensinava? PowerPoint. Então, apresentação, comunicação, né? Estratégias de venda, estratégias de persuasão, beleza? E o PowerPoint ele é usado para isso, para a gente usar como uma fonte de apoio à nossa apresentação, à nossa venda e assim por diante. Além disso, o que eu fazia nessa escola também? Eu fazia manutenção de microcomputadores, então a gente abria, fazia limpeza, fazia troca da pasta térmica, trocava placa daqui, placa dali, beleza? Então, essa manutenção de micros também é muito importante, foi muito importante para o meu aprendizado, porque hoje em dia, e há pouco tempo atrás, no batalhão, eu trabalhava na área de informática e tive que usar aí desse e-mail, né, de manutenção. E para quem é milico e trabalha na área do EB, sabe como é o SAN aqui de informática, beleza? Então a gente estava sempre ali fazendo manutenção, arrumando os computadores, beleza? Safando o SAN do pessoal na sessão do batalhão, fechou? Além disso, né, eu coloquei aqui assistente de PDV no Zé Delivery, ou seja, assistente de pontos de venda no Zé Delivery. O que eu fazia lá? Galera, por que eu coloquei isso daqui? O Excel, ele foi um divisor de águas e foi o que me destacou quando eu fui para o Zé Delivery. Para quem não sabe, o Zé Delivery, ele é um programa, um app aí de bebidas, beleza? Delivery de bebidas, fechou? E dentro desse PDV, o pessoal estava muito perdido. Não sabia quanto de bebida entrava, não sabia quanto de bebida saía, não sabia quanto de dinheiro girava no fluxo da empresa. E o Excel, ele veio como esse divisor de águas. Ele veio justamente para poder ajudar essa empresa. Então, eu fiz isso daí também, beleza? E hoje, eu sou... hoje não, na verdade, hoje eu estou em outra área aqui no EB, mas participei aí na sessão de informática durante 1 ano e meio, beleza? E o que eu fazia aqui na sessão de informática no Exército Brasileiro? Eu fazia manutenção de micros, beleza? Confeccionava documentos, tá? E também ajudava o pessoal aí a infraestrutura de redes, beleza, pessoal? Bom, vou deixar aqui minha rede social para vocês seguirem lá, beleza? Então, para quem tiver Instagram, sigam lá, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês. Vai passar aqui embaixo,
beleza, pessoal? Minhas redes sociais. E é isso. Estou aqui no Exército Brasileiro já há 2 anos e 6 meses, beleza, pessoal? E, bom, hoje eu vivo disso, hoje eu vivo de informática, hoje eu vivo de Excel, e é um divisor de águas para mim aí, beleza? Hoje eu tenho 21 anos, em junho eu completo 22. Estou estudando ainda a área de informática, mas para outro lado, né, mais para a área de programação. E, bom, esse sou eu, tá? Instrutor Emerson Araújo, ou também Cabo Araújo para o milico que está me assistindo aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá para mais uma aula hoje. E, bom, se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando aí, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí para a gente responder vocês. Fechou? Bom, então vamos começar lá. O que é Excel? Bom, o Excel é um programa essencial para diversas áreas profissionais, pois automatiza tarefas e facilita a análise de dados com agilidade para profissionais de áreas de marketing, finanças, recursos humanos, logísticas, vendas e entre outras áreas aí. Beleza, pessoal? Então, o Excel, ele vai ajudar nessas áreas que eu mostrei para vocês, e para você que é milico, vai ter um encaixe aí, você vai ver que para mais para frente a gente vai ver onde vai se encaixar o Excel, mas aqui eu já começo a linkar algumas coisas. Para quem está na área da SPP, né, então a seção de pagamentos para o milico que sabe, a gente precisa fazer cálculo, né, a gente lida com muitas informações, e as finanças, elas estão encaixadas aí. Recursos humanos, para quem trabalha no S1, tem que controlar ali mais de 400 cabeças, pegando documento de um por um, pegando o nome de um por um, pegando informações aí como identidade militar também, tudo isso daí facilita o nosso processo no Excel, beleza? Vocês vão ver. Parte de logística, então quem trabalha na subtenência e tem que lidar com material, cautela de material aí para fazer limpeza, fazer o fax aí no batalhão, na companhia. Para fazer esse controle, ao invés do papel e da caneta convencional, a gente pode usar o Excel também para facilitar e otimizar o nosso trabalho, beleza? Então, isso daí vai se encaixando, o milico que está me acompanhando aí vai entender, beleza? E o Excel é um software de planilhas eletrônicas, ou seja, é um programa que utiliza tabelas para realizar cálculos ou apresentar dados. Então, pessoal, o Excel, como que ele facilita a nossa vida? A gente joga os dados no Excel, e ele traduz isso para a gente, ele otimiza isso para a gente no quê? Plena visualização do que eu tenho. Então é muito mais difícil eu pegar um papel ali, começar a escrever linha por linha. É muito mais difícil para mim eu pegar um exemplo, o Word, né? Escrever linha por linha, colocar dado por dado. O Excel ele vem para isso. Ou até mesmo, se você quiser fazer no papel e na caneta, pega o Excel, monta a sua tabela, deixa o espaço para o pessoal escrever, e lá eles vão preenchendo. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil, você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo para controlar todos os seus dados, beleza? Então, o Excel ele vem para isso. Isso é o programa Excel, beleza, rapaziada? Essa é a facilidade que eles nos traz aí. Bom, então, durante o nosso curso, o que a gente vai abordar? O que a gente vai ver aí para você que está me assistindo e consegue acompanhar aqui a aula? Então, introdução Excel. O que a gente vai ver, pessoal? Nas primeiras aulas, a gente vai fazer a seguinte coisa: interface e elementos básicos. Então, vocês vão entender como que funciona o Excel, poxa, o que eu tenho de ferramenta, o que eu posso usar, o que eu não posso, o que eu devo usar, o que eu não devo, beleza? Navegação e seleção de células. Então, tem algumas coisinhas chatas no Excel, e se você não se atentar, talvez você se perca muito fácil, beleza? Então, seleção, vou mover uma célula de uma linha para outra linha, beleza? Vou mover uma célula de uma coluna para outra coluna, e assim por diante, tá? Então a gente vai entender também as linhas e colunas, beleza? Para facilitar o entendimento, porque às vezes, olhando de fora, parece fácil. É fácil, mas vai ficar mais fácil ainda com a aula aqui do professor Emerson, beleza? Segunda aula, então, fórmula simples. Então lembra que eu falei para vocês no início aí, o Excel, ele não só, a gente joga dados nele, né? A gente não só coloca informações lá e a Deus dará, negativo. O que a gente faz? A gente coloca esses dados, a gente consegue criar fórmulas básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão e entre outros, beleza?
para poder otimizar o nosso trabalho. Então, como eu falei anteriormente, aí, o pessoal que trabalha na subtenência sabe o sanha que cautelar material para 30 cabeças, 40 cabeças, e cada uma delas pegar, um exemplo, 2 rodos, 2 vassouras, um pano, desinfetante, e assim por diante. Então, isso fica um pouco complicado. Para que a gente já facilite nosso trabalho, a gente pode usar fórmulas, beleza? Para otimizar o nosso tempo, beleza? Além disso, o uso de referências de células, ok? Então, poxa, onde é que eu tô? Que célula é essa? Será que eu consigo mover? Será que eu consigo pegar a fórmula tá aqui e jogar em outra célula? Beleza? Então, a gente vai aprender isso também na segunda aula. Terceira aula, formatação de células, beleza? Então, a gente vai aprender aí a formatar números. Vocês vão poder ver aí que a gente, além de colocar um número na célula, além da gente colocar o número na planilha, o que a gente pode fazer? A gente consegue também alterar esse tipo de número. A gente consegue colocar um número inteiro por um número fracionado, beleza? A gente pode colocar o número 1 e transformar ele em real, beleza? Então, tudo isso a gente vai aprender. A gente pode colocar, só jogar os números lá e depois transformar para uma data ou até mesmo para uma hora, fechou? E também a gente consegue fazer alteração de textos, tá? Fonte, tamanho, cor, beleza? Então, tudo isso a gente vai aprender na terceira aula, ok? Estilizar nossas células também em planilhas para melhor visualização. Eu separei aqui também algumas planilhas para vocês verem, que além da gente colocar a informação dentro do Excel, a gente também consegue personalizar ele para ver bonitinho, né? Então, por exemplo, esse slide que eu fiz aqui para vocês, tem tudo separado, tem um texto do tamanho diferente do outro e assim por diante. E no Excel a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, ninguém vai passar mal colocando as informações depois personalizando. Vocês vão ver que vocês vão gostar muito de personalizar no Excel, porque é muito fácil, beleza? Então, é isso que a gente vai aprender na terceira aula aí, na formatação de células. Além disso, na nossa quarta aula, funções básicas. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente consegue otimizar o nosso tempo, a gente consegue fazer com que fique mais fácil o entendimento, beleza? E isso vai acontecer quando a gente utilizar algumas funções. Bom, eu tenho aqui alguma pergunta. Gabriela Mendes está perguntando aqui. Deixa eu ver. Pode subir a pergunta. Boa noite, Emerson. Tudo bem? Os militares usam Excel no dia a dia de trabalho? Gabriela, boa noite. E sim, usam sim, tá? Como eu falei anteriormente, os militares aqui usam Excel e é com muita frequência, tá? Que frequência que é essa? É todo dia, é toda hora, é todo momento? Dependendo da sessão, sim, tá? Então, o pessoal que trabalha, como eu falei para vocês, no S1, que é a sessão onde a gente trabalha com informações de inúmeras pessoas, né? Então, 400 cabeças, a gente pode utilizar o Excel para facilitar ali o controle de dados e informações dessas pessoas. Fechou, rapaziada? Então, além do S1, sessão de pagamentos. Então, poxa, tem mais 400 cabeças, 500 cabeças, depende do batalhão, né? Tem batalhão que vai chegar até 2.000 cabeças, 3.000 cabeças. E para controlar tudo isso daí é difícil. E o Excel, ele vem como esse divisor de águas. O Excel, ele vem para ajudar nesse sentido. Além disso, como eu falei também, a Sub não trabalha muito com esse método, mas consegue fazer e consegue otimizar. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Pega o bizu bizonho. Quem está aí na Sub e está se matando de escrever, está se matando para colocar o nome do camarada lá, pega o bizu bizonho. Você vai utilizar o Excel agora, beleza? Então, você consegue montar a sua planilha, você consegue formatar ela, deixar ela toda bonitinha, com espaço lá do camarada, vai colocar nome, vai colocar graduação, vai colocar a data que ele pegou, data que ele descautelou, beleza? Então, tudo isso a gente consegue utilizar aí no Excel. Esses militares conseguem utilizar o Excel para esses tipos de coisas, beleza? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Não, ainda não. Então, pessoal, quem quiser perguntar aí, tiver alguma dúvida, vai perguntando, beleza? Acabei esquecendo aqui de passar os slides. Então, a gente está aqui parei aqui na quarta, né? Parei aqui na quarta. Então, funções básicas, como eu falei para vocês aí. Bom, além disso,
Quinta aula, o que a gente vai ver? Só acompanhar aqui. Gráficos simples. Então, criando gráficos de barra e pizza. Personalizando gráficos para melhorar a apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de gráfico, a gente não está falando de só pegar, deixar bonitinho lá, negativo. A gente fala de entender melhor como que funciona. Então, pensa comigo a seguinte coisa. Aqui, Milico que entende, a gente faz TAF a cada 3 meses, né? Então, poxa, a cada 3 meses eu estou fazendo TAF. E a cada 3 meses eu estou colocando informações de 400, 500 cabeças lá no Excel. Será que eu consigo ver o rendimento desse pessoal? Será? Sim, eu consigo. E utilizando os gráficos, utilizando os famosos né, os gráficos de pizza, de linha assim por diante, a gente consegue ver essa avaliação de desempenho. Beleza, rapaziada? Então, a gente consegue também utilizar o Excel para esse tipo de coisa. E aí, a gente vai trabalhar no que especificamente? O pessoal aí que vai utilizar essas informações. Poxa, se eu tenho tantos militares que fizeram barra em janeiro, tenho tantos militares que fizeram barra no mês de março, e tenho tantos militares que fizeram barra no mês de dezembro. Se eu fizer um gráfico analisando todas essas informações, eu consigo ver o rendimento dessas pessoas. Então, poxa, em janeiro, os soldados fizeram menos barras do que no mês de, sei lá, dezembro. Ou seja, teve aí uma diferença, né? E a gente consegue ver isso utilizando os gráficos. Beleza, pessoal? E então fica mais fácil a visualização. A gente consegue ter uma otimização de tempo, ao invés de ficar procurando lá um por um. Então, poxa, teve 400 cabeças, eram tantas flexões em janeiro. Aí lá, depois de 4, 5 meses, vou ter que fazer a contagem de novo. O que melhorou? O que piorou? A gente utiliza o gráfico para poder ter esse bizu, para pegar esse bizu, fechou? Poxa, então, se eles melhoraram na barra, eu não preciso mais treinar tanto barra. Agora eu posso treinar também fleca, posso treinar corrida, beleza? Posso treinar o ABD, fechou? Então, para isso que a gente pode utilizar aí os gráficos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, beleza? Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, pode mandar aí. Beleza? Então, na aula 5, pessoal, o que a gente vai ver aí vão ser os gráficos, tá ok? Aula 6, ordenação e filtragem. Então, imaginem comigo a seguinte coisa, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode trabalhar aí com cerca de 400 cabeças? E quando eu falo isso, eu não estou mentindo. É uma empresa, tá, pessoal? O Exército Brasileiro, ele é uma empresa. E assim como toda empresa, a gente precisa ter o controle de todas essas informações. A gente precisa controlar a informação de todas essas pessoas. Só que, poxa, dentro dessas cabeças, eu quero uma pessoa em específico. Será que eu consigo encontrar? Eu preciso ficar olhando um por um para poder achar essa pessoa? Não, a gente consegue fazer aí a ordenação e filtragem. Então, consigo organizar por ordem crescente, por ordem decrescente. Eu consigo organizar por ordem alfabética, beleza? Eu consigo utilizar filtros para poder achar essas pessoas, tá ok? Então, a gente vai aprender isso daí na aula 6, pessoal. Bom, agora pulando aí, o que nós vamos aprender na aula 7 e na aula 8. Então, vamos lá. Gerenciamento de dados, pessoal. Então, tem muita gente que pergunta, poxa, eu tenho 2 tabelas. Eu salvei as 2 tabelas ali de formas diferentes. Eu salvei uma na minha pasta documentos e a outra na minha pasta imagens. Eu consigo fazer importação de dados de uma planilha para outra planilha? Sim. Eu consigo fazer importação de dados de informações que estão no Google e jogar na minha planilha? Sim. Beleza? Então, a gente vai aprender a fazer esse tipo de coisa, tá ok? Na nossa aula 7. Além disso, o que a gente vai ver mais, então? A tabela para facilitar a manipulação dessas informações, fechou? Então, não é só jogar os dados lá, não é só pegar aqui e colocar aqui, a gente também vai conseguir manipular elas para melhor entendimento, para melhor visualização das informações, fechou? Aula 8, então o que a gente vai ver na aula 8? Validação de dados. Professor, mas o que seriam essas validação
de dados, o que a gente consegue aprender aí validando dados. Vamos lá, pessoal. Quando a gente trabalha com Excel, a gente consegue colocar inúmeras informações nas nossas tabelas, beleza? A gente consegue colocar inúmeras informações nas nossas planilhas e, além disso, a gente consegue validar os dados. A gente consegue colocar uma regrinha lá para que cada vez que alguma coisa saia do controle ou que cada vez que alguma coisa mude, a gente dá uma regra para o Excel. Fala assim, Excel, me avisa se tal coisa mudar. Vou dar um exemplo para vocês aqui prático. Então, para o pessoal que trabalha aí apoiando aí a parte física do batalhão, tá ok? Então, o famoso TAF. O que a gente pode fazer nesses sentidos? Deixa eu só ver o comentário que acabou de passar aqui pra gente. Vamos lá. Parabéns pela aula. Os programas integrados ao Google Forms são uma mão na roda, além de fazer controle de estoque e indicadores de rendimento. Exatamente. Vou mostrar para vocês mais para frente também que eu não preciso usar só o Excel, tá, pessoal? Então, tem outras formas aí de mexer com os dados ali que eu estou trabalhando. Então, vou ter o Google Sheets, beleza? Eu vou ter o Excel Online, para quem... Enfim, a gente vai dar uma olhada nisso daí. E sim, a gente consegue utilizar o Google Forms para poder otimizar essas informações. Então, poxa, ao invés de eu ficar perguntando um por um e só alimentar o Excel, perguntando um por um, alimentar o Excel, eu posso utilizar o Google Forms para exportar esses dados e jogar no Excel para ver uma visualização mais bonita, uma visualização mais funcional. Fechou, pessoal? Além disso, como eu falei aqui para vocês, né? Então, essa validação de dados. Como vai funcionar essa validação de dados? Toda vez, vou dar um exemplo aqui para vocês, depois eu mostro aqui na prática, mas toda vez que eu utilizo Excel e vejo que um TAF do camarada X, ele fez menos barras que o previsto, eu quero que apareça para mim o nome desse cara em amarelo. Eu consigo fazer isso? Eu consigo programar o Excel para fazer isso para mim? Sim, eu consigo. Na validação de dados a gente vai aprender a fazer isso. A mudar a célula, beleza? A gente consegue mudar a cor da célula, a gente consegue mudar a formatação do texto dentro da célula. Tudo isso para a gente pensar assim, poxa, eu não preciso ficar procurando toda hora, eu não preciso jogar informação toda hora e falar assim, agora sim eu sei quem está fora do rendimento. Não, o Excel vai fazer isso para a gente automaticamente. Beleza, pessoal? E isso a gente vai aprender na aula 8, na validação de dados. E é claro, a gente vai evitar que erros aconteçam nessas validações, tá ok? Agora aqui pulando para as nossas duas últimas aulas. O que a gente vai aprender aí? Bom, essa aula 9 aqui, ela vai ser bem interessante, vocês vão gostar bastante dela, que é automatizando tarefas com macros, né? Então a gente vai aprender aí o básico da gravação e execução de macros e também simplificar tarefas repetitivas. Então imaginem comigo a seguinte coisa, poxa, eu tenho uma porrada de informação lá de militares que eu tenho no meu batalhão. Tá, como que eu sei que esse militar tá baixado? Como que eu sei que esse militar ele tá pronto, não tá? Ou melhor, como que eu posso fazer para automatizar quando o militar baixa ou não? Então, a gente vai utilizar os macros para poder criar uma regrinha lá e falar assim, Excel, toda vez que eu apertar o botão X, ou toda vez que eu apertar o botão amarelo aqui para mim, eu quero que esse camarada apareça aqui na frente, baixado e na cor vermelha. Ou seja, ele já não vai estar mais pronto para a gente. O que vai acontecer com esse camarada? Ele já vai partir para uma outra partezinha e o Excel vai me avisar através de um botão, através de um simples clique, que esse militar ele não está mais pronto no mapa da força. Fechou, pessoal? Além disso, para quem está me acompanhando aí de fora ou para quem quer um outro exemplo, a gente pode fazer isso daí com controle financeiro também, tá? Poxa, esse mês eu não vou ter tanto dinheiro para comprar coisa tal, então, poxa, esse mês eu não vou ter tanto dinheiro para fazer coisa tal. Posso clicar naquela partezinha lá, ele automatizar para mim, mostrar de outra cor e assim por diante, beleza? Então, a aula com macro vai ser bem interessante, a gente vai programar o que o Excel vai fazer para a gente e facilitar o nosso trabalho, beleza? E na última aula,
e não menos importante, o que nós vamos ver aí? A gente vai recapitular tudo que a gente viu no curso, e ali a gente vai pegar o bizu, então dicas e truques avançados para aprimorar as suas habilidades no Excel. Então pega o bizu, bisonho. Uma coisa importante aqui para mostrar para vocês. A nossa última aula vai ser literalmente um teste, né? Então eu vou fazer um testezinho com vocês aí, me acompanhando. E a intenção vai ser o quê? Poxa, eu aprendi tudo isso. E na prática, como vai ser? E no Sanha, como vai ser? Beleza? Então pega o bizu, bisonho. Além de não faltar em nenhuma aula, na 10ª e última aula a gente vai recapitular tudo que vocês viram durante o curso, beleza? Até porque a gente não pode ficar muito tempo sem ver o conteúdo. Fechou? Então isso é o que a gente vai abordar durante todo o curso, tá ok? Quem tiver mais alguma dúvida, pode ir perguntando aí. E bom, deixa eu só subir aqui o slide de novo para a gente continuar. Aí, voltou. Vamos lá. Agora aqui, coisas importantes da gente dar uma olhada do Excel. Então, por qual motivo eu preciso aprender Excel? Por que eu preciso aprender ou por que eu devo aprender? Principalmente aqui para os militares temporários, tá? Então, vai pegando o bizu aí. Do porquê aprender Excel, do porquê que eu devo aprender Excel. O Excel, rapaziada, ele é uma ferramenta que não é só para você usar no dia a dia do batalhão. Ele não é uma ferramenta que você vai usar só no dia a dia da sessão. Ele pode ser usado em diversas áreas. Eu citei aqui algumas das mais importantes que são utilizadas no Excel, beleza? Mas tem uma porrada de profissão que utiliza e tem uma porrada de profissão também que vai ser essencial de qualquer forma, vai ser essencial que a gente tenha o Excel. Essas aqui em específico não consegue ficar sem o Excel, beleza? Vamos para o barro. Então, auxiliar administrativo, você que está no batalhão cumprindo função de auxiliar ADM, ou está aí fora, ou até mesmo quer ir lá para fora trabalhar como auxiliar administrativo, tem que saber Excel. Por que eu preciso aprender Excel sem auxiliar administrativo? Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula? Sempre vai ter ali cabeça para a gente gerenciar. Então, sempre vai ter algumas pessoas para que a gente pegue as informações dessas pessoas e otimize. E o auxiliar administrativo vai sempre trabalhar com um grande volume de informações, vai sempre trabalhar com um grande volume de dados. E você, auxiliar administrativo, ou você que vai pretender entrar na auxiliar ADM, vai precisar pegar esse bizu, beleza? É importantíssimo, tá? Gerente comercial também, tá ok? Então, pessoal que trabalha muito com venda, mexe muito com dinheiro, vai precisar trabalhar com Excel, vai precisar usar Excel, fechou? Contador, poxa, tenho todos os dias ali um fluxo muito grande de dinheiro no meu caixa, ou um fluxo muito grande de produtos no meu negócio, vai precisar utilizar o Excel, vai ser essencial para você, até porque, como eu falei para vocês, é um grande volume de informações. E além disso, o contador, ele não é simples, poxa, eu vou colocar lá, vou contar quantas unidades eu tenho, negativo. Todo dia entra material, todo dia sai material, todo mês eu tenho um informe de rendimentos, então isso vai ser importantíssimo aí na sua área profissional, beleza? RH também é a mesma coisa, até separei aqui algumas planilhas para vocês, vou mostrar aqui no finalzinho da nossa aula. Vai ser importantíssimo que o RH ele trabalhe com essa parte, por qual motivo? Folha de pagamento, tá? Então, na folha de pagamento a gente consegue automatizar ali algumas informações e fazer com que a gente ganhe mais tempo, beleza, pessoal? E, é claro, por último, mais ou menos importante, encarregado de almoxarifado, ou então encarregado de estoque ali. Como o volume de materiais e produtos que a gente trabalha é muito grande dentro do almoxarifado, dentro do estoque também, a gente precisa sempre estar com o controle na mão ali, tá ok? E para que isso aconteça, você vai utilizar o Excel, você vai utilizar a ferramenta aí para poder otimizar o seu trabalho e fazer com que você não perca nenhum produto, fazer com que você não perca dinheiro de forma alguma, beleza? E aí aqui, pessoal, para quem está me acompanhando aí, vi que tem 9 espectadores, eu quero perguntar para vocês a seguinte coisa: quanto vocês acham que ganha a pessoa que apenas sabe de Excel, que apenas entende de Excel? Vou deixar aí para vocês, coloquem nos comentários aqui, fechou?
Bom, para o pessoal que foi rápido, ganha entre R$1.000 e R$3.000 apenas sabendo Excel. Então, é por esse motivo aí, pessoal, que o Excel ele é muito importante, tanto dentro do mercado de trabalho, quanto também aqui dentro do EB. Fechou? Como obter ou instalar? Então, para a gente finalizar a nossa aula aí, a gente pode obter o Excel através do Microsoft, do pacote Office, beleza? Então, no site da Microsoft vai estar disponível para vocês fazerem a compra lá mensal, beleza? Vocês podem também utilizar o Excel online no computador de vocês, caso vocês não queiram comprar, tá ok? Vocês podem também utilizar o Google Sheets ou o LibreOffice, que é gratuito. Então, são essas as formas aqui que você pode utilizar o Excel, beleza? E acompanhar as nossas próximas aulas. Tá ok, pessoal? Vi que tem alguns comentários aqui. Sim, tem comentários. Vamos dar uma olhada aqui. Tem gratuito? Tem. Então, vamos lá. O que eu mostrei para vocês aqui, o primeiro, que é o pacote Office da Microsoft, ele vai ser pago, beleza? Então, vai ter vários planinhos lá para você dar uma olhada. E esses daí sim vão ser pagos, que vai ser o Excel mesmo, tá ok? Mas é barato. Se você separar, se você todo mês ele pagar com outras pessoas, vai sair baratinho. Mas o Excel Online, ele é gratuito, o Google Sheets, ele é gratuito, e o LibreOffice também é gratuito. Ou seja, pega o bizu, bisonho, não vai ser por falta de dinheiro que você não vai ficar sem aprender essas aulas de Excel aí. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula introdutiva. Fechou? Espero que vocês tenham gostado aí. E, bom, essa aqui foi a nossa primeira aula de Excel. E, bom, é isso. Pega o bizu, bisonho.